Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre as ações do Congresso em relação às vacinas, imunidade parlamentar e as pautas econômicas. Eu converso com a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, ex-presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Senadora, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que estão assistindo o Jornal da Gazeta. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço a participação. Vamos começar falando de uma novidade agora à noite, que se refere à aquisição de vacinas e a questão da responsabilidade que se pode ter em relação à vacina da Pfizer, pelo menos, que trouxe tanta polêmica, não é? Pois é, Denise, uma polêmica desnecessária. Nós não podemos esquecer que estamos falando da Pfizer, uma das maiores fabricantes farmacêuticas do mundo. Nós todos utilizamos remédios, aplicamos vacina da Pfizer e agora o governo acabou exigindo como uma condição para poder assinar contrato com a Pfizer, que é um dos maiores laboratórios produtores de vacina do coronavírus no mundo, que nós aprovássemos um projeto de lei, portanto hoje aprovamos, o Senado aprovou, agora vai para a Câmara, garantindo que a União possa assumir responsabilidade civil, ou seja, traduzindo, indenizar excepcionalmente alguém que se sinta de alguma forma, quanto a receber a vacina, se sente de alguma forma prejudicado na sua saúde. O governo alegou lá em agosto, setembro, que não podia contratar com a Pfizer porque não aceitava as exigências que entendia serem rigorosas da farmacêutica. O mundo todo assinou o contrato sem qualquer problema. Agora não tem mais desculpa, mas agora também não tem mais vacina da Pfizer. Há uma perspectiva de que apenas no meio do ano é que nós conseguiremos estar recebendo alguma dose do laboratório para poder vacinar. Mas antes tarde do que nunca, o Congresso Nacional cumprindo seu papel, eu aproveitei e apresentei uma emenda já para aproveitar o projeto, garantindo também que os estados, os municípios e o Distrito Federal possam adquirir qualquer vacina que esteja em fabricação, esteja sendo produzida no mundo, excepcionalmente, se porventura a União não cumprir com o Plano Nacional de Imunização, com recursos federais, obviamente, para não prejudicar os estados e municípios, uma vez que nós aprovamos no final do ano passado uma medida provisória liberando 20 bilhões de reais para que a União possa comprar essas vacinas. E o Supremo também já tomou uma decisão semelhante a essa questão dos estados e municípios para não ficarem na dependência do fornecimento do Ministério da Saúde, né? E eu aproveitei, obrigada pela oportunidade de complementar a minha resposta, Denise, eu aproveitei exatamente o texto base da decisão do Supremo Tribunal Federal, ou seja, Plano Nacional de Imunização é de responsabilidade da União. Nós colocamos recursos federais, não foi pouco, não falta dinheiro para comprar vacinas. O que nós estamos estabelecendo, então, agora? Excepcionalmente, à luz do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a União pode repassar, por convênio, recursos para os estados e para os municípios, para que eles possam contratar diretamente com as farmacêuticas ou, excepcionalmente, quando a União descumprir esse plano de imunização, esse plano nacional com os estados e municípios, aqueles que têm recursos próprios e quiserem contratar diretamente, poderão fazê-lo, portanto, à luz do que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive aqui em São Paulo se negocia também que não haja exclusividade no fornecimento da Coronavac apenas para o Ministério da Saúde, para que outros estados que precisem, porque pode ter uma situação mais urgente, como já aconteceu em Manaus. Exatamente. É importante por quê? Porque você também tem, não podemos discutir, a questão, infelizmente, que foi polarizada e politizada da vacina. Então, para não deixar na mão só do governo federal e do Ministério da Justiça essa questão da imunização, para não dar margem de dúvida, quando não faltarem vacinas, e se Deus quiser, a partir do meio do ano não faltarão vacinas, eu acho que os fabricantes terão condições dos laboratórios de produzir em massa, em série, e o Brasil poderá ter uma certa folga de vacinas, não só a União ficar distribuindo para os estados, mas também os estados, como por exemplo o estado de São Paulo, que é um estado rico, é um estado que tem caixa, poderá não só com convênio com o governo federal, mas também com recursos próprios, contratar e comprar vacinas para aplicar na sua população. Agora, senadora, em relação à questão social e econômica, o auxílio emergencial, ele pode ser aprovado logo? Como é que ficou a situação da PEC emergencial, que deveria ser votada amanhã e parece que foi adiado para a semana que vem já?
Infelizmente foi adiado, não só pode, como deve ser aprovado o auxílio emergencial. Nós temos números assustadores, mas tem um que eu particularmente gosto de usar, porque eu acho que comove todo mundo, sensibiliza a população e a população possa entender a necessidade, a urgência da aprovação de um auxílio emergencial, ainda que temporário, em valores menores e para um menor grupo de pessoas. Não mais para 60 milhões de brasileiros, obviamente, não mais R$600, infelizmente, acho que não conseguiremos chegar nesse valor, e obviamente que não por um tempo muito grande. Mas nós não podemos esquecer que, fruto da pandemia, que se estende por praticamente um ano no Brasil, nós estamos diante de uma das maiores crises econômicas da nossa história, pelo menos da nossa geração. Nós estamos falando, Denise, hoje, na noite de hoje, que 5 milhões de crianças dormirão com fome. Então, nós não podemos atrasar um dia sequer a aprovação desse auxílio. Obviamente, com responsabilidade fiscal. Obviamente, não mais para 60 milhões. Mas nós temos 27 milhões de brasileiros que estão considerados agora, fruto da pandemia, que são de poucos meses abaixo da linha da pobreza, que estão vivendo com R$ 8,20 por dia. Ou seja, R$ 8,00 não dá para fazer 3 refeições. Se almoça, não janta, se janta, não toma café da manhã. Então, esse auxílio emergencial com responsabilidade fiscal, ele precisa ser aprovado imediatamente pelo Senado e pelo Congresso Nacional. Infelizmente, não vai ficar para amanhã, mas eu não tenho dúvida que na semana que vem o Senado Federal aprova. O problema foi que, infelizmente, o governo quis aproveitar essa comoção nacional de miséria, de desemprego, de fome, de morte, querendo passar dentro do projeto do auxílio emergencial, nessa PEC, chamada PEC emergencial, um projeto que é uma pauta do governo, mas não é, tenho certeza, uma pauta do Senado Federal, que é desvincular receitas da saúde e da educação. Nós temos percentuais mínimos do orçamento que precisam ser aplicados na saúde e na educação. 25% na educação, 15% para a saúde, no caso dos municípios. O governo queria desvincular, dizer, olha, agora os prefeitos, os governadores e o presidente da República não tem mais limite mínimo de orçamentário para gastar com saúde e educação. Logo, com saúde e educação, que são tão caros para a população brasileira, logo neste momento que nós precisamos tanto de mais investimentos na saúde. Ou seja, uma cajadada só, querendo aproveitar um projeto que é importante, que é a aprovação de um auxílio emergencial temporário para essas pessoas que estão passando fome, dando, portanto, uma mão, que é o que nós queremos dar, o auxílio emergencial, e o governo, enfim, querendo tirar com duas mãos, dando para aquela população considerada miserável e tirando dos pobres, Denise. Porque quem precisa do SUS, infelizmente, não sou eu, não é você, quem precisa do Sistema Único de Saúde é a população mais humilde. Quem precisa de uma escola pública de qualidade, às vezes até para comer a merenda também, as crianças muitas vezes vão também para isso, é a população mais humilde. Então, como é que se justifica criar um auxílio emergencial, de um lado, para as pessoas consideradas hoje abaixo da linha da pobreza, tirando da pobreza, tirando dos pobres, tirando daqueles que mais precisam? Então, não tinha sentido nenhum. Por isso que nós tivemos que colocar a bola no chão para voltar a conversar, e eu acho que é isso que os líderes vão fazer. Como é que pode se garantir, num curto espaço de tempo, essa responsabilidade fiscal, não, tirando essa proposta que foi incluída na PEC emergencial, e as outras propostas são de muito longo prazo? A senhora vê algum caminho para passar esse recado de responsabilidade fiscal e conceder o auxílio? Eu acho que nós temos... Olha, a PEC foi tão desidratada, Denise, naquilo que se propunha de diminuir gastos públicos, despesas, que nós temos que... ao meu ver, teríamos que desidratá-la ainda mais. Vamos só votar o auxílio emergencial e já na semana que vem na CCJ discutir as PECs que estão lá falando de diminuição de despesas. Mas a gente tem que saber o que cortar. Há 2 caminhos na vida, o caminho mais fácil e o caminho certo. Se nós pensarmos só em caminho mais fácil, a gente vai sempre cortar, a gente vai sempre fazer com que a população classe média e a população mais humilde pague essa conta. Nós temos que diminuir os gastos públicos, diminuindo a sonegação, diminuindo o contencioso administrativo, diminuindo a corrupção, a má gestão e sim, fazendo corte naquilo que é excessivo. Por que mexer com o piso da educação e da saúde e não
com a questão, por exemplo, do teto de salário daqueles que ganham acima daquilo que é constitucional. Hoje nós temos uma gama muito grande de servidores públicos, estamos falando de milhões e milhões de reais, centenas de milhões de reais de desperdício, por exemplo, de dinheiro público, de pessoas que ganham acima do limite do teto constitucional de salário, que é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa gordura ninguém fala, nessa gordura ninguém quer mexer, ou seja, é o caminho sempre mais fácil. O Brasil é um país rico, o orçamento realmente está engessado, mas dá, com responsabilidade social, aliada à responsabilidade fiscal, mexer naquilo que precisa ser mexido. Não fazer de novo com que a classe média pague essa conta e que a população mais humilde pague essa conta. Então, o que eu defendo de forma bem objetiva, vamos votar no auxílio emergencial e, em seguida, com a PEC que nós temos a PEC 188 na CCJ, nós temos a PEC dos fundos, que já está no plenário. Nós temos um superávit, nós temos uma sobra de recursos dos fundos que dá para pagar 5, 6 vezes o auxílio emergencial. Basta votarmos essa PEC no Senado Federal. E a sobra dos fundos que não foram gastos no ano passado, nós temos algo em torno de 250 a 300 bilhões de reais. Querem fazer superávit, Denise, querem utilizar para amortizar a dívida. Nesse momento, em vez de amortizar a dívida, ela serve para cobrir esse rombo que o auxílio emergencial vai gerar para o país. Saídas tem. O que nós não podemos é penalizar a população mais humilde. O problema é que de onde deveria ser cortado o dinheiro sempre tem uma força contrária política que não concorda. E aí fica aquele impasse que a gente viu desde antes da pandemia, não é? Você conhece bem como é que funciona a política e o Congresso Nacional, porque cobre o Congresso Nacional há muito tempo, né, Denise? É aquilo que eu falo, nós temos que ter a coragem de enfrentar os desafios. Não adianta buscarmos atalhos ou caminhos mais fáceis. O caminho correto, o caminho certo, nem sempre é o caminho mais fácil, mas é preciso ter coragem, de enfrentar corporações, é preciso ter coragem de enfrentar os desafios quando se fala, por exemplo, em fazer com que a Receita Federal, que hoje é cruel com a classe média e com o pequenininho na malha fria, ela na malha fina, ela sempre pega o pequenininho, a classe média, mas deixa passar, ela é permeável na sua malha, passando os grandes sonegadores, que sonegam milhões até bilhões, e ela muitas vezes conivente. Num dado muito simples, nós falamos de sonegação no Brasil na ordem de 400 bilhões por ano. Se nós conseguirmos apenas 10% dessa sonegação por ano, estamos falando exatamente do que a gente precisa para o auxílio emergencial, que é algo em torno de 40 bi. Então, nós temos saídas. Só temos que ter coragem para buscar o caminho, que é o caminho mais certo. Repito, não é o caminho mais fácil. É isso, eu conversei aqui com Simone Tebet, que é senadora pelo MDB de Mato Grosso do Sul. Senadora, muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço.